Привет, Visio, как дела? Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre prefixos para verbos de movimento. Mas primeiro, eu vou explicar melhor o que é o prefixo e como que eles agem nos verbos de movimento. Então, vamos lá. Então, o prefixo é uma partícula que fica no começo da palavra, sempre no começo, e dependendo, ela altera um pouco o significado da palavra. Então, por exemplo, em russo a gente tem o verbo hadit, que significa ir e vir, é o modo imperfeito do verbo andar a pé. Tá bom? Então, continuando com a palavra hadit. Se você acrescenta o v na frente, fica vhadit. Mas você também pode acrescentar o prefixo vui, e a palavra vira vyhodit. E essas palavras, as duas têm sentidos bem diferentes. Vyhodit com o prefixo v significa entrar, mas se você fala vyhodit com o prefixo vui, significa sair. Tá vendo? Os sentidos podem ser bem diferentes um do outro. Então vamos para o nosso primeiro exemplo. Vyhodite, мы вас ждем. Entre, estamos esperando você. Com o prefixo vui, a gente pode falar мы сейчас выходим. Nós saímos agora. Outro prefixo muito usado é o za, que em português é como se a gente dissesse dar uma passada, dar um pulinho. Você vai entrar e sair rápido de algum lugar. E aqui nós temos dois exemplos. O primeiro é Когда я иду с работы домой, я захожу в бар. Ou quando eu vou do trabalho para casa, eu dou uma passadinha no bar. E o outro é Сегодня я захожу на твой дом, но не могу выйти слишком поздно. Hoje eu vou dar uma passadinha na sua casa, mas eu não posso sair muito tarde. O próximo prefixo que a gente vai falar é o pod, que significa aproximar-se de algo ou de alguém, que nem esse gatinho tá fazendo da câmera. E os nossos dois exemplos são Не подходи ко мне, я тебе боюсь. Algo como não se aproxime de mim, eu tenho medo de você. E você também pode falar Какая работа вам подходит? Essa segunda frase tem um sentido um pouco mais metafórico, como se dissessem qual trabalho você mais se aproxima ou mais tem afinidade. O próximo exemplo é o prefixo pere, que significa atravessar. E para esse prefixo a gente tem um exemplo bem importante. Переходит улицу на зеленый свет. Algo como atravesse a rua no sinal verde. Nosso último prefixo é o ab, que tem o significado de dar a volta, ir em torno de algo. E nosso exemplo para esse prefixo é Обходите дом справа, слева правого нет. Essa frase significa algo tipo dê a volta na casa pela direita, pela esquerda não tem passagem. Então, a gente pode imaginar que tem uma árvore, tem alguma coisa ali à esquerda da casa que está impedindo a passagem de alguém. Por último, vamos fazer um exercício para fixar todos esses prefixos, tá bom? Então, de um lado a gente tem os prefixos v, vui, za, pod, pere e ab. E do outro lado a gente tem frases que a gente precisa completar o verbo com o prefixo correto. Se você precisar de mais tempo, você pode pausar a tela e pensar direitinho. Bem, então essas são as respostas do nosso exercício. Então, vamos lá. O v vai nessa segunda frase, que é Не выходите в комнату, я сплю, que é algo como não entre no quarto, eu tô dormindo. O segundo prefixo, que é o vui, vai lá nessa última frase. Então fica mais ou menos assim. Уже полночь, и наши гости выходят домой. Algo como já era meia-noite e nossas visitas saíram da nossa casa. O terceiro prefixo, que é o za, vai lá para a primeira frase e fica mais ou menos assim. Я люблю после работы заходить в это кофе. Que é aquela coisa que a gente falou sobre dar uma passadinha no café depois do trabalho. O pod fica nessa penúltima frase. Então fica Не подходи ко мне близко, я болею. Também é parecida com aquela frase que a gente falou lá no começo. Então, não se aproxime de mim rápido, eu tenho medo. O pere vai lá para essa terceira frase e fica Нельзя переходить улицу на красный свет, que também é muito importante essa frase e é algo como é proibido atravessar a rua no sinal vermelho. E por último, o ab fica na quarta frase e fica assim Gagarin первый человек, который облетел вокруг земли. Gagarin foi o primeiro homem que voou em torno da Terra. Por hoje é só, pessoal. Espero que tenham gostado e espero que tenham conseguido entender direitinho. Não esqueçam de continuar praticando e é sempre bom revisar todos os casos antes de entrar nesse assunto. Das vidania!
Tchau, tchau!